E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu vou abordar um tema legal. Eu vou falar sobre como é, ou como pelo menos deve ser, a primeira aula de natação de um aluno zerado. Atenção aí, portanto, mamães, papais que estão querendo colocar os seus filhos para fazer aula de natação, nunca fizeram aula. Atenção, profissionais, estudantes profissionais de educação física que vão começar a trabalhar com natação, nunca tiveram essa experiência. Como é que a gente começa com um aluno zerado? Primeiro, vamos definir um aluno zerado. Eu estou chamando aqui de aluno zerado aquelas crianças que já não são bebês, eu estou falando de alunos de 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos de natação, mas que nunca tiveram uma experiência mais formal com atividade física. Pouco foram a piscinas, aqueles pais assim muito temerosos, e que o pai acabou se descuidando, os pais acabaram se descuidando, os anos passaram e a criança não teve uma iniciação mais precoce. Chegou nessa idade de 6, 7, 8 anos e a criança não sabe nada, tem até medo, tem dificuldades assim. E esse é o que eu estou chamando de aluno zerado. Ele não está sequer adaptado ao meio líquido, ele não tem piscina em casa, ele não vai à praia, ele não teve aquela adaptação espontânea que muitas vezes a criança que tem contato com a água tem. Então esse que é o aluno zerado. Eu acho que deu para todo mundo entender, né? Como é que a gente aborda um aluno desse? Bem, chega lá na piscina, a primeira coisa, o profissional deve estar dentro da água. É claro que tem um aspecto de segurança, óbvio, mas tem um outro aspecto que pouca gente fala. Quando o professor está dentro da água e as crianças chegam para ter aula, a criança, ela dá uma olhadinha para o professor e pelo professor dentro da água, ela mensura a profundidade da piscina, sabia? Eu já tive aluninho que me contou isso. Eu perguntei, como é que você sabe que a piscina dava pé para você? Ah, porque quando o senhor ficou de pé, a água bateu mais ou menos na sua cintura, eu achei que dava para ficar de pé. Então a criança, então o professor dentro da água, além do aspecto segurança, né, segurança física, de ajudar um aluno que tem dificuldade, ele permite essa avaliação para a criança que chega. Legal, né? Aí o profissional deve sentar as crianças todas na borda e fazer uma rápida apresentação. Rápida. Criança nessa idade não fica de muito blá 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 não. Uma rápida apresentação, você se apresenta, fala o seu nome, apresenta o espaço em que eles vão, não a piscina toda, mas o espaço da piscina em que eles vão fazer aula. Você fala, ó, nós vamos fazer aula aqui sempre, tal, né? Faz uma rápida apresentação, tal, e começa a colocá-los na piscina. Eu preconizo que a gente coloque as crianças sentadas na borda, professor dentro da água, de frente para elas, crianças sentadinhas, e você pede para entrar um de cada vez. E isso não é excesso de formalismo, não. É que a maneira como a criança entra na piscina já vai te dizer quem é quem. Tem criança que você fala, fulano, pode entrar. Ele dá um saltinho e, puff, e entra na piscina. Ele avaliou a altura pela sua presença dentro da piscina, ele dá um saltinho e entra na piscina. Esse é um zerado e meio, né? Ele não é completamente zerado. E tem criança que você fala, ciclano, pode entrar na piscina. Ele vira, segura na borda e desce devagarinho assim. Esse é zerado. Então você começa a avaliar quem é quem dentro da sua turma, mesmo considerando uma turma de alunos zerados, você começa a ver que tem pequenas diferenças particulares entre um aluno e outro, pela maneira como a criança entra na água. Entrou todo mundo na água, basicamente tem dois tipos de atividade, duas famílias de atividade que a gente dá nessa primeira aula. As atividades sem deslocamento e as atividades com deslocamento. Ambas são importantes, ambas precisam ser dadas desde o início. As atividades sem deslocamento é aquelas atividades de controle respiratório, imersão, adaptação sensorial, é aquela que o aluno faz paradinho, num círculo, às vezes de mãozinha dada, às vezes sem mãozinha dada, mas todo mundo lá, paradinho, afunda, sopra o ar, abre o olhinho, mostra o dedo, mostra dedinho, dois, pega peixinho no fundo, como é que afunda, como é que prende a respiração, como é que abre o olhinho, aquela coisa toda. Atividades sem deslocamento. E tem as atividades com deslocamento.
Primeira coisa que eu gosto de dizer é assim, é importante que o professor mescle um pouquinho essas duas coisas, senão a aula fica muito chata. Eu já vi professores, colegas meus, colocar as crianças dentro d'água e por conta até daquela apresentaçãozinha, eles se demoraram um pouco mais naquela apresentação. Quando entraram na piscina, ele ficou o tempo todo num cantinho da piscina. Ele ficou o tempo todo no canto, fazendo essas atividades sem deslocamento. Elas são válidas, a aula não foi inútil, mas a aula foi muito menos rica do que poderia ter sido. A aula fica muito pobre quando você faz atividades sem deslocamento. Quando você faz outras atividades de deslocamento, eu já vou falar delas, uma das coisas muito importantes que a gente faz é deixar que a criança faça um reconhecimento físico do local onde ela vai fazer aula, da profundidade, se o fundo é muito liso e muito escorregadio ou não, da distância das bordas e tal, você permite esse reconhecimento. Só as atividades com deslocamento permitem isso. Eu falei que você dentro da piscina permite uma pré-avaliação da altura da água, mas nada como a criança entrar na piscina e sentir a profundidade da piscina, e se a parte rasinha é rasinha mesmo, se ela é rasinha inteirinha, ou se tem uma parte mais rasinha, uma parte um pouquinho mais funda e tal. Então as atividades em deslocamento, entre outras coisas, faz com que a criança faça esse reconhecimento, isso tranquiliza a criança. Isso para uma criança que está começando, uma criança zerada que está começando, é muito importante. Então você deve sempre alternar. Então você faz uma, duas, três atividades sem deslocamento, imersão, né? Abertura dos olhos, sopra bolinha pela boca, bolinha pelo nariz, faz aquelas coisas e tal, e vão fazer deslocamento. Os deslocamentos começam com o deslocamento vertical, andando na piscina, andando. Vamos andar, vamos reconhecer a piscina, vamos até o outro lado da piscina, volta. Ajudando com o braço, ó, ajuda com o braço, só o braço o tempo todo embaixo d'água. Agora tirando o braço da água, andando pela piscina, deslocamentos na vertical, né? Esses são os primeiros deslocamentos. A criança, você já vê quem está mais equilibrado. Tem criança que tem dificuldade de se equilibrar nisso. Você já vai ver as crianças que estão mais equilibradas, que não estão tão equilibradas e tal. Você faz isso. E se você perceber que as crianças estão mais soltinhas, estão mais impetuosas assim, você pode até já numa primeira aula pedir deslocamentos horizontalizados, um pouco mais horizontalizados. De preferência com apoio móvel, né? Uma pranchinha, um espaguete, uma bola, pode ser uma bola. Você pede para a criança segurar isso, ó, vamos fazer assim, segura, né? Deita na água e bate a perninha um pouquinho. E aí, quando cansar, fica de pé. E quando eu falo fica de pé, vem uma coisa muito importante também. Desde esse início, se você tiver possibilidade já de fazer esses deslocamentos horizontalizados, você trabalhar o retorno da posição em pé, que é uma posição segura, a criança fica bem. Se desde os primeiros instantes, dos primeiros momentos, você ensinar a criança como é que ela deita na água, aí dobra a perninha, deixa o quadril descer, põe o pé no chão e fica de pé. A criança fica muito segura. Então veja, os deslocamentos, eles propiciam esse reconhecimento da piscina. E na hora que você fizer os deslocamentos horizontalizados, você conclui essa tranquilização das crianças, abordando essa retomada da posição em pé. Isso é muito importante. Se você conseguir fazer isso na primeira aula, espetáculo. A primeira aula foi muito bem ganha, muito bem ganha. Então essas são as atividades básicas. Você alterna, faz um pouquinho de um pouquinho de outro, manda caminhar, usa bem o espaço, aproveita bem, a aula fica diversificada, fica rica e você já vai começando a ter a noção de quem é quem. Nessa primeira aula, uma coisa interessante que eu já vi alguns professores fazer, eu já fiz algumas vezes também, é você pegar no finalzinho da aula, colocar todo mundo, já que a criança já fez aquele reconhecimento, tudo mais, encosta todo mundo numa borda e fala, gente, tá vendo aquela outra borda lá? Olha, agora vamos ver quem chega do outro lado mais rápido. Cada um vai do jeito que quiser. Prepara, vai. E deixa todo mundo sair. Por quê? Porque aí você vai ver as crianças que realmente
são zeradas, aquelas zeradinhas, elas vão fazer deslocamentos ainda verticalizados, às vezes saltando num pezinho só, elas vão, é curioso, é engraçado, vão saltando num pezinho, e tem crianças que já vão espontaneamente fazer deslocamentos mais horizontalizados, algumas até com o rosto na água. Então você já vê, já não é uma criança completamente zerada, a gente tem que saber isso. Uma informação de primeira aula, você saber se a sua turma é homogênea num determinado nível, ou se ela é heterogênea, você vai ter aquele zeradão, zerado, e aquele aluno que já tem alguma noção. Essa é uma informação importante que o profissional de natação precisa ter. Então essa é uma típica aula. Chegou no finalzinho, você agradece todo mundo, junta todo mundo, fala, gente, gostei demais, bacana, quero ver vocês aqui na próxima aula, dá aquele up, gostei demais, vocês foram muito bem, eu achei que vocês não iam conseguir fazer um monte de coisa que vocês fizeram, estou feliz da vida, parabéns, até a próxima aula. E você dá um up na molecada, solta a molecada, eles vão vir felizes da vida. Na aula seguinte, já sabe o seu nome, já te conhece já o espaço da aula, já fizeram aquele primeiro reconhecimento, você já pode entrar em outras atividades um pouquinho mais adiantadas. Mas essa primeira aula é importante que você tranquilize as crianças, que você as motive e que você colhe ao mesmo tempo informações importantes para o desenvolvimento do programa que só está se iniciando. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mamães que estão com crianças zeradas aí, leva para nadar, que é legal. Profissionais de educação física que nunca deram aula, sigam essa receitinha que vocês não vão errar não. Tá bom? Se vocês gostaram, deixa um like aqui que tem ajudado muito no crescimento do nosso canal. E não deixa de visitar o meu site, o www.universof.com.br. Tá bom? Tchau!